Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje, especial sobre o grande Eu Sou, tem uma mensagem que com certeza vai alimentar a nossa vida espiritual e vai nos encher da graça de Deus nessa caminhada que estamos tendo em direção ao reino dos céus. Por isso, prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, a minha já está aqui, e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre João 6, verso 48, verso 49 e verso 50, que diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão vivo que desceu ou que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Veja que nesse texto Jesus é muito claro ao dizer que ele é o pão da vida. E essa expressão, eu sou o pão da vida, é justamente a expressão usada em Êxodo capítulo 3. Em outras palavras, o grande eu sou de Êxodo 3, que enviou Moisés para tirar o povo da escravidão egípcia, é o mesmo eu sou que aqui é mencionado, ou seja, é Jesus Cristo, nosso maravilhoso Salvador. Quando a Bíblia fala no eu sou, esse é um termo para se referir ao nosso Deus, e esse termo mostra que Deus era, que Deus é e que Deus será. Ou seja, aqui mostra um Deus que é eterno, mostra um Deus que é completo, mostra um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Algumas pessoas associam o grande eu sou com o termo Yahweh, que é o YHWH, aquele tetragrama hebraico. No entanto, é muito difícil você definir exatamente o significado do YHWH ou do grande eu sou. Mas a Bíblia Sagrada, de uma maneira muito mais simples, objetiva e direta, ela faz uma alusão completa a Cristo Jesus. Foi Jesus que, quando esteve aqui na terra, explicou o significado do grande eu sou, quando ele mesmo usou esse termo aplicando-se a si. Ele diz, eu sou o pão da vida. Você sabe que a maior necessidade do ser humano é de estar verdadeiramente alimentado. Alimentado fisicamente, alimentado espiritualmente, é estar alimentado. E uma boa alimentação torna o nosso corpo saudável. Neste caso, Jesus está se apresentando como o alimento espiritual para te tornar uma pessoa saudável, uma pessoa abençoada e uma pessoa feliz. Por isso ele fala, eu sou o pão da vida. Se você vai para Miqueias capítulo 5, verso 2, a Bíblia diz que Jesus nasceria em Belém. E Belém é conhecida como a cidade do pão. E lá nasceria Jesus aqui na terra. Quando ele se tornou ser humano, o Emanuel, o Deus conosco. Então veja que texto interessante e que mensagem completa. Na cidade do pão nasceu Jesus, o pão da vida. Algum tempo atrás eu estive na cidade de Belém, exatamente onde Jesus nasceu. Eu fui a um restaurante com os meus amigos e nós percebemos que nesse restaurante havia uma prateleira cheia de pães, de vários tipos de pães. E eu perguntei para uma pessoa que trabalhava lá o que significava aquilo, por que tantos pães? E ele disse, você pode pagar para almoçar ou para jantar, e o pão que está aqui, ou os pães que estão aqui, são gratuitos, ou seja, são de graça, você pode comer pão à vontade. E por que isso? Porque Belém é a cidade do pão, onde Jesus, o pão da vida, nasceu, tornou-se homem e veio para morrer na cruz para nos salvar. Que tremendo isso, né? Extraordinário. Pois bem, hoje Jesus está se apresentando a você e a mim como sendo o alimento que você e eu precisamos, o pão da vida. Aí você para e pergunta, como é que eu posso comer desse pão? É muito simples. Jesus deseja que nós tenhamos com ele uma comunhão. E essa comunhão é assim, quando você pega esse livro e você estuda esse livro, é como se você estivesse sentado à mesa comendo, entendeu? Ao estudar a Bíblia, você está se alimentando do pão da vida. Cada versículo, cada parábola, cada profecia, cada história, cada mensagem da Bíblia, é esse pão, é Jesus. Ler a Bíblia, mastigar, comer essas palavras inspiradas, é se alimentar de Cristo Jesus, o pão da vida. Quando você ora, você também está se alimentando desse pão. Quando você canta louvores a Deus, você também se alimenta. Quando você obedece os mandamentos dele, quando você faz o bem para o próximo, você também está se alimentando desse pão. Por isso,
O convite de Deus hoje, o chamado de Deus hoje para você e para mim é para que a gente chegue mais perto dessa comunhão, sejamos mais íntimos desse Jesus maravilhoso, para que realmente possamos estar verdadeiramente alimentados. E qual a relação desse pão da vida, dessa alimentação espiritual para a libertação da escravidão? É total essa relação, porque quando você está espiritualmente alimentado, você não fica escravo do pecado, não fica escravo dos vícios, escravo do diabo. Quando a gente se alimenta espiritualmente, a gente fica de tal maneira tão abençoado por Deus, tão saudável espiritualmente, que a gente consegue, em nome de Jesus, romper as cadeias, romper as algemas, sair do cativeiro, sair do Egito espiritual e começar uma caminhada em direção ao reino dos céus. Portanto, pense nisso hoje. Estou eu me alimentando do pão da vida? Está você todos os dias comendo desse pão? Você está realmente imunizado do ponto de vista de se alimentar diariamente do pão espiritual? Pense nisso. Quando passamos o ponto mais crítico da pandemia, havia um clamor por uma vacina para que nós pudéssemos estar imunizados, lembra? Pois é, sabe que mais crítico ainda é a situação de crise espiritual que o mundo inteiro vive, que os seres humanos vivem. E comer do pão da vida, que é Cristo, é verdadeiramente estar imunizado, ou seja, estar melhor preparados, estar saudáveis espiritualmente, para que a gente possa vencer as vicissitudes, as batalhas do dia a dia e da vida. Porque Cristo Jesus é quem habita em nós e é quem nos tira de todo tipo da escravidão e nos dá liberdade para servirmos a Ele e para nos prepararmos para o reino dos céus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que a gente tenha um dia muito abençoado, tenha dias abençoados e quando Jesus voltar, que você e eu possamos estar preparados para o reino dos céus. Levanta a cabeça, não desista, não desanime, não fique preso na escravidão, não fique preso nos vícios, não pense que tudo acabou, não pense que tudo está perdido, não faça bobagem, não pratique suicídio, não cometa loucuras, não se machuque, não abandone a sua fé, não abandone a igreja, segura na mão de Deus, vai firme, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse Deus, esse Jesus, o pão da vida, é quem vai fortalecer você nessa caminhada cristã. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa mensagem. Abençoa esta pessoa que ora comigo. Que nesse momento, Senhor, haja livramento, haja libertação, haja cura. Expulsa o inimigo da vida dessa pessoa, do lar dessa pessoa e conceda a ela e a ele uma vida vitoriosa. E que a partir de hoje nos alimentemos ainda mais de Cristo Jesus, o pão da vida. É em nome de Jesus, o grande eu sou, que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal e envie esse vídeo para os seus amigos e para os seus grupos de WhatsApp. Deus te abençoe e até amanhã com a graça de Deus.